paz de Cristo Jesus. Sejam todos mais uma vez muito bem-vindos a este meu canal. Eu sou o irmão Félix Silva, servo do Senhor Jesus, e você é meu convidado especial, juntamente com seus familiares e amigos e igrejas, a meditarem comigo em mais um capítulo da Palavra de Deus. E se você é novo aqui no canal, eu peço você, em nome de Jesus, se inscreva no canal, deixe o seu like, ative o sininho das notificações e me ajude a compartilhar a mensagem das boas novas do Evangelho de Cristo. Porque a Bíblia diz lá em Romanos capítulo 10, versículo 17, que a fé vem pelo ouvir e o ouvir a palavra de Deus. E conformosos são os pés daqueles que anunciam a paz. Aqueles que anunciam a mensagem das boas novas de Cristo Jesus, nosso Senhor. E hoje iremos ler João, o Evangelho de São João, capítulo 19, do versículo 1 ao 42, que diz assim a palavra do Senhor. A minha oração é que o Espírito Santo de Deus fale tanto comigo e com você para a glória do seu poderoso nome. Amém. Aí Pilatos mandou chicotear Jesus. Depois os soldados fizeram uma coroa de ramos cheios de espinhos e a puseram na cabeça dele e o vestiram com uma capa vermelha. Chegavam perto dele e diziam: "Viva o rei dos judeus!" e davam bofetadas nele. Aí Pilatos saiu outra vez e disse para a multidão: "Escutem, vou trazer o homem aqui para que vocês saibam que não encontro nenhum motivo para condená-lo." Então Jesus saiu com a coroa de espinhos na cabeça e vestido com a capa vermelha. "Vejam, aqui está o homem", disse Pilatos. Quando os chefes dos sacerdotes e os guardas do templo viram Jesus, começaram a gritar: "Crucifica, crucifica! Vocês que o levem e o crucifiquem. Eu não encontro nenhum motivo para condenar este homem", repetiu Pilatos. Glórias a Deus. A multidão respondeu: "Nós temos uma lei e ela diz que este homem deve morrer, porque afirma que é o Filho de Deus." Quando Pilatos ouviu isso, ficou com mais medo ainda. E outra vez entrou no palácio e perguntou a Jesus: "De onde você é?" Mas Jesus não respondeu absolutamente nada. Então Pilatos disse: "Você não quer falar comigo? Lembre que eu tenho autoridade tanto para soltá-lo como para mandar crucificá-lo." Jesus respondeu: "O Senhor só tem autoridade sobre mim porque ela lhe foi dada por Deus. Por isso, aquele que me entregou ao Senhor é culpado de um pecado maior." Depois disso, Pilatos quis soltar Jesus, mas a multidão gritou: "Se o Senhor soltar esse homem, não é amigo do imperador. Pois quem diz que é o rei, porque quem diz que é rei é inimigo do imperador." Quando Pilatos ouviu isso, trouxe Jesus para fora e sentou-se no tribunal, no lugar chamado Calçada de Pedra. Em hebraico, o nome desse lugar é Gabatá. Era quase meio-dia da véspera da Páscoa. Pilatos disse para a multidão: "Aqui está o rei de vocês." Mas eles gritaram: "Mata, mata, crucifica." Então Pilatos perguntou: "Querem que eu crucifique o rei de vocês?" Mas os chefes dos sacerdotes responderam: "O nosso único rei é o imperador." Então Pilatos entregou Jesus aos soldados para ser crucificado e eles o levaram. Jesus saiu carregando ele mesmo a cruz para um lugar chamado Calvário. Em hebraico, o nome desse lugar é Gólgota. Ali os soldados pregaram Jesus na cruz e crucificaram também outros 2 homens, um de cada lado de Jesus. Pilatos mandou escrever um letreiro e colocá-lo na parte de cima da cruz. Nesse letreiro estava escrito em hebraico, latim e grego: "Jesus de Nazaré, rei dos judeus." Muitas pessoas leram o letreiro porque o lugar em que Jesus foi crucificado ficava perto da cidade. Então os chefes dos sacerdotes disseram a Pilatos: "Não escreva rei dos judeus, escreva: este homem disse, eu sou o rei dos judeus." "O que escrevi, escrevi", respondeu Pilatos. Depois que os soldados crucificaram Jesus, pegaram as roupas dele e dividiram em 4 partes, uma para cada um. Mas a túnica era sem costura, toda tecida numa só peça de alto a baixo. Por isso os soldados disseram uns aos outros:
Não vamos rasgar a túnica, vamos tirar a sorte para ver quem fica com ela. Isso aconteceu para que se cumprisse o que as Escrituras Sagradas dizem no Salmo 22. Repartiu entre si as minhas roupas e fizeram sorteio da minha túnica. E isso foi o que os soldados fizeram. Perto da cruz de Jesus estavam a sua mãe e a irmã dela, e Maria, a esposa de Clopas, e também Maria Madalena. Quando Jesus viu a sua mãe perto dela, o discípulo que ele amava disse a ela: este é o seu filho. Em seguida disse a ele: esta é a sua mãe. Esse discípulo levou a mãe de Jesus para morar dali em diante na casa dele. Agora Jesus sabia que tudo estava completado. Então, para que se cumprisse o que dizem as Escrituras Sagradas, disse: estou com sede. Havia ali uma vasilha cheia de vinho comum. Molharam no vinho uma esponja, puseram a esponja no bastão de sopo e a encostaram na boca de Jesus. Quando ele tomou o vinho, disse: tudo está completado. Então baixou a cabeça e morreu. Então os líderes judeus pediram a Pilatos que mandasse quebrar as pernas dos que tinham sido crucificados e mandasse tirá-los das cruzes. Pediram isso porque era sexta-feira e não queriam que no sábado os corpos ainda estivessem nas cruzes. E aquele sábado era especialmente santo. Os soldados foram e quebraram as pernas do primeiro homem que tinha sido crucificado com Jesus. E depois quebraram as pernas do outro. Mas, quando chegaram perto de Jesus, viram que ele já estava morto e não quebraram as suas pernas. Porém, um dos soldados furou o lado de Jesus com uma lança. No mesmo instante saiu sangue e água. Quem viu isso contou o que aconteceu, para que vocês também creiam. O que ele disse é verdade e verdadeiro e autêntico, e ele sabe que fala a verdade. E isso aconteceu para que se cumprisse o que as Escrituras Sagradas dizem: nenhum dos seus ossos será quebrado. Glórias a Deus. Em outro lugar, as Escrituras Sagradas afirmam: eles olharão para aquele a quem atravessaram com a lança. Depois disso, José, da cidade de Arimateia, pediu licença a Pilatos para levar o corpo de Jesus. José era seguidor de Jesus, mas em segredo, porque tinha medo dos líderes judeus. Pilatos deu licença a José e foi e retirou o corpo de Jesus. Nicodemos, aquele que tinha ido falar com Jesus à noite, foi com José, levando uns 35 quilos de uma mistura de aloés e mirra. Os dois homens pegaram o corpo de Jesus e o enrolaram em lençóis, nos quais haviam espalhado essa mistura. Era assim que os judeus preparavam os corpos dos mortos para serem sepultados. No lugar onde Jesus tinha sido crucificado, havia um jardim com um túmulo novo, onde ninguém ainda tinha sido colocado. Puseram ali o corpo de Jesus porque o túmulo ficava perto e também porque o sábado dos judeus ia começar logo. Glórias a Deus. Louvado, engrandecido seja o nome do Senhor Jesus. Jesus está vivo, meu irmão. Eles crucificaram nosso Senhor e Salvador. Eles expuseram Jesus a todo tipo de vergonha. Puseram nele uma coroa de espinho, furaram o seu lado, puseram cravos nas suas mãos e nos seus pés, chicotearam o nosso Senhor Salvador, bateram com ele com vara na sua cabeça e fizeram com ele o que quiseram, cuspiram nele, deram tapas em sua cara, mas ao terceiro dia a tumba não pôde conter o Deus vivo, poderoso, ressurreto. Jesus ressuscitou, meu irmão. É por isso que Jesus é a principal pedra de esquina. Jesus passou pela prova da pancada, ele passou pela prova do fogo, ele passou pela tumba fria, ele venceu tudo isso e por isso ele é o fundamento da nossa fé. Só Jesus pode salvar. Diz em Atos 4:12 que nenhuma outra salvação, porque nenhum nome é dado entre os homens debaixo do céu
céu pelo qual possamos ser salvos. Em 1 Timóteo 2,5 diz que existe um só Deus e um só mediador entre Deus e o homem, Jesus Cristo. É só Jesus, meu irmão. É só Ele pode te dar força para você vencer as suas lutas e tentações. É só Jesus que pode te mostrar o caminho, a verdade e a vida, e é somente nele, por Ele e para Ele será dado toda a honra e toda a glória. Somente Ele pode te levar até os braços do Pai. Glórias a Deus. Me ajude a divulgar esta mensagem poderosa, se inscrevendo no canal, compartilhando esta mensagem e divulgando ela aos 4 cantos do Brasil e do mundo pelas suas redes sociais, lá no Instagram, lá no Facebook, no WhatsApp, enfim. Deixe Deus te usar para a honra e a glória do seu nome, e até o capítulo 20, querendo Deus. Tchau, fui!